Ouça uma palavra de fé com o pastor Romney Cruz. Seja abençoado. Deus vai falar ao seu coração. Meditando e orando para esse momento aqui com vocês, e o que Deus trouxe no meu coração foi sobre o foco da nossa energia. A nossa energia, ela pode ser direcionada em várias direções. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com animais no interior, e às vezes conversando, eles compartilham muito sobre isso, sobre o foco da energia. E eu quero dar um exemplo para vocês. Numa criação de gado, por exemplo, ou de ovelhas, de animais de pastoreio, aquele criador, ele pode colocar a energia dele para construir cercas, que vai preservar o seu rebanho durante um tempo, ou ele pode colocar a energia dele para construir poços. Qual a diferença das duas coisas? É a escolha daquele que constrói. Quando ele constrói uma cerca, ele vai preservar o seu rebanho até um determinado momento. Mas vai chegar uma hora que aquele rebanho vai ser mais forte do que a cerca. Aí ele vai ter que derrubar aquela cerca e fazer outra. E se ele tiver um material mais forte do que o primeiro, ele vai segurar aquele material, aquele animal, por mais algum tempo. Mas, cedo ou tarde, aquele animal vai pular aquela cerca. Ele vai fugir. Ele vai arrumar um problema. Essa pessoa, esse criador, ele vai estar sempre tendo que dar uma manutenção nessa cerca e sempre tendo que gastar energia com isso. E construir cerca, dentro desse entendimento, tem muito a ver com medo de perda. Porque quando eu tenho medo de perder, eu vou estar dando uma manutenção sempre para proteger aquilo que eu tenho, aquilo que é meu. Não pode ir embora. E a minha energia vai se desgastar com isso. O segundo fator é construir poços. A energia que se gasta para construir a cerca é a mesma que se gasta para construir o poço. Só que o poço ele vai ter algo que vai dar sobrevivência para aquele rebanho. Independente do tamanho daquele rebanho, ele vai ter sempre que voltar naquele poço para beber água. Ou seja, ele vai estar sempre ao redor daquele poço. E esse criador que construiu poços, ele vai poder ficar tranquilo, porque ele vai ficar livre do medo de perder. Porque ali naquele poço tem algo que não é dele, mas que dá vida ao que é dele. Essa ilustração tem tudo a ver com a nossa vida. Porque na nossa vida, nós temos uma coisa que se chama fé, confiança. E todos nós aqui temos fé. Todos nós aqui confiamos em alguma coisa. E nós podemos, na nossa vida, confiar naquilo que nos faz viver, ou confiar e acreditar naquilo que vai nos fazer morrer. E vai gastar nossa energia. E sabe o que vai nos fazer morrer e vai gastar nossa energia? O medo. Medo de perder o emprego, perder a esposa, perder o esposo, perder o filho, perder a filha, perder o quê? Perder o carro, perder a conta no banco, perder. Medo. Pensa bem, quando nós vivemos com medo de qualquer coisa, nós estamos acreditando naquilo. Nós estamos acreditando que aquilo vai acontecer. E a gente começa a viver construindo cerca, proteção, para que aquele mal não nos atinja. Então, nós estamos gastando a energia da nossa fé em acreditar no ruim. E isso vai acabar com a gente. Olha o que diz a palavra de Deus. Vocês estão com a Bíblia aí. Abra lá pertinho de Apocalipse, no finalzinho. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Bem lá no finalzinho da Bíblia, chegando em Apocalipse, isso. 198? 198. Vocês estão todos com a Bíblia igual aí, né? Ótimo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito
lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Vocês perceberam o que o medo traz? Tormento, angústia, desespero. Pensa no homem do campo construindo a cerca. Debaixo de chuva, construindo cerca. Sol quente, construindo cerca. Eu não posso perder. Gente, o medo, ele coloca toda a responsabilidade da vida aqui, ó, nos nossos ombros. E quem somos nós para preservar os nossos próximos 10 minutos? Nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui agora. Daqui a 10 minutos nós não sabemos o que acontece. Outro dia eu estava no sítio com a minha cunhada e a gente batendo um papo ali na área. E ela rindo, feliz. 10 minutos depois ela estava com o pé quebrado, que teve que colocar 4 parafusos. Ela saiu da varanda, virou o pé e deu aquele barulho. Quando eu ouvi o barulho eu falei, deu ruim. Foi para o hospital, 4 parafusos. 6 meses para recuperação. Depois fisioterapia e até hoje, no dia mais frio, ela sente dor. Essa é a vida. Que cerca nós podemos construir para a nossa vida? Nenhuma. Mas nós podemos construir poços. E os poços estão registrados aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Qual a página? 184. 184. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas que ainda não vemos. A minha tradução pode estar um pouco diferente, mas a essência é a mesma. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a evidência das coisas que não vemos. Você está vendo que a fé tem a ver com poço? Poço é buraco, poço é fundo, poço a gente tem que cavar, mas lá dentro tem algo que vai sustentar a nossa vida. Então eu quero te dar um conselho, meu amigo. Eu não conheço a sua vida, não conheço você, muito prazer. Gaste a sua energia em construir poço. Gaste a sua energia em ir para Deus. A mesma energia que você pode gastar queimando os seus neurônios para fazer conta com o seu orçamento, para ver se o dinheiro vai dar ou não, você pode gastar em oração, em pedido a Deus que direcione a sua vida, que te dê sabedoria. Eu não estou falando para ser irresponsável com finanças, eu estou falando de direção da energia. Porque quando a gente tenta resolver com a força do nosso braço, a gente está construindo cerca. Cedo ou tarde essa cerca vai cair. E nós não vamos suportar. Mas quando a gente gasta a nossa energia nos poços, nós gastamos energia nos fundamentos, e essa é a fé, é o firme fundamento. Fé, ao contrário do que se dizem aí, não tem nada de loucura. A fé, ela pode ser intitulada como loucura por Deus em relação à sabedoria e inteligência humana, porque a sabedoria e a inteligência humana é minimalista diante da fé. Fé tem muito mais a ver com ciência do que o que a gente pensa. O grande pensador moderno, Louis Pasteur, disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito de ciência nos aproxima dele. Porque no meio da descoberta científica nós encontramos Deus. E eu estava refletindo um dia desse sobre algumas coisas. E Salomão, grande sábio, disse lá no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, não precisa abrir aí, ele faz uma metáfora. Ele diz assim: quando o fio de prata romper, e o copo de ouro quebrar, e o jarro cair, e a roda junto à fonte parar, então o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó. E ele está fazendo essa metáfora com a vida. E o que isso tem a ver com fé e com inteligência? Quando nós pesquisamos um pouquinho, temos uma curiosidade, a gente descobre que a prata é o melhor condutor elétrico que existe no planeta Terra. A prata conduz 108%, ela tem 108% de condução, mais do que a totalidade da sua essência,
ela consegue conduzir de energia. É mais do que qualquer outro metal ou material que conduza a energia. E Salomão diz que quando esse fio se romper, acaba a vida. E aí quando a gente vai olhar para nós, físico, para o nosso físico, aqui dentro dessa cachola, tem uma célula diferenciada das outras, que ela chama neurônio. E o neurônio é que nos faz pensar. E o que faz o neurônio funcionar? Eletricidade bioquímica. E o que alimenta essa eletricidade nos nossos neurônios? Aquilo que a gente come. Mas normalmente é glicose. Mas não é a glicose que vem para cá, é a energia que ela produz. E essa energia, ela trafega através de quê? Através de eletricidade. E o que isso tem a ver com fé? Isso tem a ver em nos ensinar que Deus ele quer energizar a nossa mente com as informações dele. Então, se dentro dos seus neurônios estiverem pensamentos de Deus, ele vai estar potencializando a sua vida de uma forma que você não faz ideia. A fé renova o nosso dia a dia. A fé, ela nos motiva a irmos ante aos desafios. Eu comecei fazendo uma troca de palavras aqui, dizendo, gente, segunda-feira chuvosa nos desanima desafio, né? Segunda-feira chuvosa, se a gente não tem fé dentro de nós, a gente tem vontade de ficar debaixo da coberta dormindo o dia inteiro, não é? Tomar um chocolate quente e assistir sessão da tarde. Mas quando a gente acredita, independente do clima, a gente quer atravessar os desafios. A gente quer conquistar aquilo que a gente pode. Isso é construir poço. Ali sai algo que vai me fazer viver. Ali sai algo que vai me dar vida. Embora as circunstâncias ao meu redor não estejam me promovendo esperança, ali dentro daquele poço da fé tem energia para o meu cérebro, tem a força para a minha vida, e eu vou caminhando em cima disso. Então, queridos, tudo é uma questão de escolha na nossa vida. Nós precisamos aprender a fazer a escolha certa. Você vai entrar para o seu trabalho daqui a pouco. Qual a escolha você vai fazer? Em construir uma cerca para te proteger com o medo dos problemas, o medo de errar, o medo, ou você vai construir um poço, falar, Deus, eu não sei fazer essa rotina, mas eu confio, eu tenho fé que o Senhor pode trazer a minha vida, ampliar a minha mente. Eu não tenho capacidade de galgar um grau melhor, mas eu creio que o Senhor é aquele que pode mudar, que o Senhor pode fazer em mim aquilo que nem eu mesmo posso fazer. E aí você vai fazer o que está nas suas mãos da melhor maneira possível, com o coração motivado. Porque o que vai te motivar não é a cerca que está fora, mas é o poço que está fundo. Quanto mais fundo estiver o poço, mais motivação você tem. Fizeram uma pesquisa há poucos anos atrás com soldados americanos que foram para a Segunda Guerra Mundial. Os poucos que sobraram. E eles fazendo a pesquisa com esses soldados, eles descobriram, os psicólogos americanos descobriram, que os soldados de infantaria, ou seja, o exército que vai no chão com as armas na mão, eles todos sofriam de depressão durante o tempo de batalha. E pesquisando os soldados das baterias aéreas, os pilotos, eles descobriram que os pilotos não sofriam de depressão durante a guerra. Mas os pilotos tinham uma taxa de morte em combate de 97%. Ou seja, quase todos os pilotos morriam. E os soldados de infantaria, a taxa deles variava entre 45% a 52%. Metade morria. Então, de cada 1.000 soldados, 500 morriam, 500 voltavam. Só que os 1.000 iam deprimidos andando e os 500 voltavam deprimidos. Dos 1.000 pilotos que saíam, por exemplo, 900 morriam. Mas 900 saíam sem depressão e 100 voltavam sem depressão. E eles ficaram curiosos, os pesquisadores, e eles foram descobrir qual a diferença. A diferença é que os pilotos, eles tinham um acelerador na mão. Eles tinham um avião na mão. Eles tinham velocidade. Eles se sentiam no controle da situação. E os soldados de terra se sentiam vulneráveis à situação. Porque eles estavam caminhando e podia cair uma bomba e matá-los a qualquer momento. E aí os pesquisadores fizeram um laudo final dessa pesquisa. O poder e o controle motivam o ser humano a viver fora da depressão. A falta de controle impõe o ser humano a viver dentro da depressão. Mas nem sempre na nossa vida nós vamos ter controle da situação.
Mas se nós tivermos fé no nosso coração, nós desfrutaremos do amor de Deus, que lança fora todo medo. E quando todo medo vai embora, independente se eu estou no alto com um avião na mão, ou se eu estou na terra com bomba caindo na minha cabeça, eu confio no Deus da minha vida, porque eu gastei e canalizei a minha energia no lugar certo. E eu quero concluir essa meditação com vocês nessa manhã no livro de Josué, capítulo 14. E aqui está uma das porções da palavra de Deus que mais me fascina. Josué, capítulo 14, qual a página aí, querido? 164. Eu quero que você me acompanhe agora, Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Diz assim: Então os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, acerca de mim e de você. Presta atenção nisso, gente. 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo. Mas eu segui com integridade ao Senhor meu Deus. Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será tua herança e dos teus filhos, para todo sempre, porque tu seguistes com integridade ao Senhor, seu Deus. Agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para guerrear, tanto para sair quanto para entrar. Agora, portanto, me dá esse monte, do qual o Senhor falou naquele dia. Pois tu ouvistes naquele dia que os anaquins ali estavam, que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor Deus estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué abençoou, e deu Hebrom a Calebe, filho de Jofoné, por herança. Eu disse para vocês aqui, em um momento que o nosso neurônio, ele é energizado por eletricidade. E que a ciência e a fé têm tudo a ver uma com a outra, não diz? Esse homem aqui, Calebe, foi um homem normal. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que tinha super-heróis lá, né? Que os caras comiam espinafre e que tinham dificuldade com criptonita. Mas isso não existiu na palavra de Deus. Tinham homens aqui, comedores de pão, que suavam e sangravam. E esse homem, Calebe, com 40 anos de idade, recebeu uma promessa. Essa terra vai ser sua. Porque ele acreditou. Quando toda uma nação, 3 milhões de pessoas duvidaram, e por isso morreram no deserto. A geração virou. Deus precisou de 40 anos para acabar com aquele povo. Só que Calebe continuou vivo. 40 anos depois, eles começaram a conquistar a terra. Calebe ainda deu uma gordurinha para Josué, mais 5 anos. 5 anos depois, Calebe chegou para Josué e falou: Josué, você lembra que há 45 anos atrás, aqui nesse lugar, Moisés me deu essa terra, porque eu acreditei e você estava comigo? Então eu quero te dizer que hoje eu tenho 85 anos e tenho a mesma energia de 45 anos atrás. Para entrar e para sair, para guerrear e para conquistar. E nessa cidade estão os Enaquins. Gente, o anão do Enaquim dava 2 de mim de altura. Eram homens que chegavam a 6 metros de altura. Homens normais, não é Néfilins, filhos de demônios, como contam aí as histórias medievais. Não, eram homens altos e fortes, como os russos hoje, que a gente vê, né? Mas eles eram maiores. E Calebe, o velhinho de 85 anos, falou: eu vou arrebentar esses caras. Sabe por quê? A cabeça dele estava cheia de energia.
Se você tiver esperança no amanhã, até o embranquecimento do seu cabelo posterga. Vocês já ouviram falar que medo, angústia, ansiedade aceleram o envelhecimento? Pessoas que atravessam crise depressiva, o cabelo fica branco mais rápido, enche de ruga no rosto. Claro que não, estou falando do seu caso não. Tem pessoas que têm a característica genética, mas tem pessoas que sofrem isso pela depressão, pela tristeza. Sabe por quê? Baixa energia cerebral. Baixa energia cerebral da doença psicossomática. O rim fica ruim, o pâncreas fica ruim, o fígado fica ruim, fica cheio de dor no corpo, fibromialgia. Isso é patologia. Mas quando o cérebro está energizado, o cérebro está vivo, você vê que o corpo acompanha. E foi o que aconteceu com Caleb. Eu tenho 85, mas eu estou disposto a conquistar. Sabe por quê? Ele tinha fundamento. Firme fundamento das coisas que se esperam. Ele tinha um poço cavado de onde saía água viva. E essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa manhã. Tenha um poço com Deus. E essa água não vai te suprir, não é só hoje não. Quando você estiver velhinho, você vai continuar forte. Porque a esperança, ela não envelhece. A esperança não está associada à debilidade física, conceitual, financeira. Nenhuma debilidade. A esperança olha para o deserto e vê que dele Deus pode fazer um manancial. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Leva seu coração à presença de Deus.